Muito bem, só para nós começarmos então, já estamos com um pequeno problema técnico, mas já resolvendo. Eu sou Fábio Veiga, né, professor em Portugal, presidente do Iberojur. Estamos aqui na Universidade de Salamanca, hoje é dia 9 de julho de 2026. O congresso se chama Quinto Congresso de Direito Transnacional, que é a quinta edição do nosso congresso, chamado Conditrans, mas já estamos há 10 anos em Salamanca, porque este evento ele é feito, né, realizado de 2 em 2 anos. Então, 2016 foi o primeiro evento e 2026 é o quinto evento, mas 10 anos de aniversário. Hoje, durante a manhã, tivemos as palestras plenárias na sala de juntas aqui da faculdade, com presença de professores italianos e professor do Brasil e um espanhol. Foi um debate muito profícuo, quem pôde acompanhar. Agora, na parte da tarde, nós vamos ter essas comunicações. E eu agradeço a presença de vocês que estão online. E também os meus colegas aí, professor José Amorim, do Porto, outros grandes colegas do Brasil. E eu vou passar então a palavra para antes de passar aqui para a Kelly, passar para os nossos coordenadores do painel, o doutor Raimundo Campos Neto e a professora Viviane Macedo Garcia, que seriam os coordenadores presenciais, mas estão online, não faz problema nenhum, e podem fazer também as suas apresentações. Bom dia a todos do Brasil, boa tarde a todos aí em Salamanca, né, em Portugal e aos demais países, né, onde que, né, todos se encontram. É uma satisfação participar na condição de moderador deste painel, né, de Direito Público e Administrativo, no âmbito aí do quinto Congresso de Direito Transnacional, o quinto Conditrans, né, promovido na Universidade de Salamanca, a minha querida Universidade de Salamanca. Cumprimento a organização do evento na pessoa do professor Dr. Fábio Veiga, presidente do Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, Iberojur, e coordenador do quinto Conditrans, estendendo também os cumprimentos ao professor Dr. Lourenço Burrosa Vadel, catedrático de Direito Processual da Universidade de Salamanca e diretor do quinto Conditrans, a professora doutora Zélia Luiza Pierdonat, coordenadora do quinto Conditrans, e aos demais coordenadores e a minha colega aqui da moderação, a doutora Viviane Macedo, e aos expositores. Esse painel ele reúne importantes contribuições, né, sobre temas atuais do direito público e administrativo, como contratação pública, planejamento administrativo, mobilidade urbana, planejamento fiscal, arbitragem, regulamentação de lobby, né, e governança da inteligência artificial. Então, passo agora a palavra para a Viviane. Eu queria só cumprimentá-los a todos, um prazer enorme, Fábio. Infelizmente, não conseguimos ir presencialmente esse ano, devido aqui às nossas atribuições, aqui às atividades aqui na advocacia, nós não conseguimos ir esse ano, mas é sempre um prazer enorme ir a Salamanca, a Espanha, a Portugal também, já tivemos, né, em eventos da Iberoju. Agradecer a você mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos aí com tantos temas interessantes e eu estou ansiosa para ouvi-los, então eu acho que a gente pode já passar a palavra para a Kelly. Os temas são todos muito desafiadores e muito interessantes. Então, e espero que todos depois apresentem, né, Fábio, o artigo para publicação. Eu acho muito interessante essa dinâmica da Iberoju, junto aí com a Universidade de Salamanca. Nós temos as publicações anteriores, sempre recorremos a elas quando queremos temas atuais. Então, vamos passar a palavra aí para a Kelly. Doutora Kelly, está com a Vamos palavra. dividir. Continua para lá, para ti. Eu acho que são 10 minutos, não é isso, Fábio? Está em cima do laço, deixa. Olá, boa tarde. Meu nome é Kelly, sou mestranda da Universidade de Portucalense em Portugal. Estou aqui apresentando o meu artigo científico que fala sobre a contratação pública como instrumento de promoção de direitos sociais. Na realidade, é uma
comparação entre o Brasil, Portugal, né, que inclui a União Europeia, e os Estados Unidos. Na realidade, é uma reflexão importante que o Estado ele passa de somente comprar o mais barato por aproveitar essa oportunidade, né, que ele é um dos maiores, né, o maior comprador de bens e de serviços e favorece em si a sociedade no geral com a resposta, né, dessa contratação a fim de exigir algumas questões sociais nessa contratação. Então, eu coloquei aqui esses três estados, né? Três normas diferentes, que é do Brasil, Portugal e os Estados Unidos, que repostam, eu faço a mesma pergunta e através desse artigo que vai responder as normas e os limites de cada um. Na realidade, ela deixou o Estado com algumas normas, inclusive no Brasil, com a Lei 14.133 de 2021, ela passou de questão só de compra e venda pelo mais barato, com algumas exigências para fins sociais, né? E com todas essas questões de Estados Unidos, de Portugal, eu incluí que o problema, na realidade, aqui é os critérios sociais e a concorrência, até onde eles convivem. Porque muitas questões, por exemplo, em Portugal, elas são, um pouco mais para frente eu vou explicar, que elas são atreladas à contratação do principal serviço. Então, tem várias diferenças entre essas contratações de Brasil, Portugal e União Europeia, né? Com o Brasil, né? Essas três formas de contratação de três estados diferentes. Então, eu usei aqui a comparação e a metodologia de qualitativa comparativa na análise documental, que eu vou fazer entre esses três entendimentos, certo? Não sei como eu posso pôr de frente, tá? Através da evolução de contratação pública, que é a compra pública, contrato administrativo, instrumento estratégico dessas normas, e a promoção, no final, desses direitos sociais. Deixa eu só botar para frente aqui. Na questão da União Europeia, começando aqui por Portugal, né? A União Europeia no geral. É uma diretiva de 2014-24 da União Europeia, que ela fala que tem que ser linkado para ter essa função social no final da contratação pública para serviços, ela tem que ser linkado ao objetivo principal da contratação. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma ligação para ter um objetivo social no final da contratação pública, eu tenho que ter um vínculo com a questão social. Então, por exemplo, eu posso contratar serviços de transporte escolar e eu exigir acesso a pessoas com deficiência que está atrelado ao transporte escolar. Eu não posso pedir para que, no final, essa questão social seja para a inclusão de mulheres que são frutos de violência, né, que sofreram violência para reinclusão no mercado de trabalho, por exemplo. Então, essa é uma norma que a União Europeia que ela faz, que essa questão seja para fins de concorrência. Se não for dessa forma, ela pode ser considerada como se fosse que não está dentro dos requisitos para a concessão da aquisição dos serviços e pode, enfim, não ter validade, tá? Essa é uma questão da União Europeia. Já o caminho brasileiro, ele abrange um pouquinho mais esse entendimento, porque a Lei 14.133 de 2021, ela exige que algumas contratações, algumas prestações de serviços, ela tenha o caráter social, né, no final dessa contratação. E ela não exige que seja linkado ao objetivo principal do contrato. Então, eu posso, por exemplo, pedir o serviço de transporte público escolar, que nem eu, né, dei o exemplo da União Europeia, e posso pedir a inclusão que faz o serviço dessa empresa, né, que vai prestar esse serviço, que contrate pessoas que foram condenadas, né, que estão sendo reincluídas no mercado de trabalho, que não tem ligação nenhuma com o contrato objetivo principal, né, o objetivo principal de transporte escolar. Então, o caminho brasileiro, na realidade, é um pouco mais abrangente, porque basta você fundamentar essa questão social antes da licitação.
né, através do planeamento prévio, que a gente chama de ETP e PCA. E então, se for bem fundamentada essa questão social, eu posso exigir, né, enfim, algum tipo de questão social no final dessa contratação, independente se tenha se esteja linkado ao objetivo principal da contratação, se tenha mesmo vínculo. E essa é uma questão importante porque está cada vez mais ah, hoje a gente sabe que o Estado é o que mais contrata, é o que mais paga, é o que mais compra produtos, né? Então, essa reflexão ela é bem interessante e difere bastante da questão norte-americana, que ela tem um regulamento de aquisições federais em que a competição ela é simplesmente feita por eficiência, somente questão econômica. Ela não tem a linguagem, ela não faz isso por questões de direitos humanos, e sim eficiência sistêmica e se vai ter algum tipo de resposta econômica. Então, no final, tem essa questão social, né? Ela contrata empresas que têm pessoas de mais idade, ela contrata, ela retoma a sua compra através de empresas menores, ela exige que sejam pequenas empresas, porque ela não quer que tenha uma diferença no mercado, ela não quer que nenhuma empresa seja prejudicada com essa contratação. Então, ela mantém, ela verifica, né? Os Estados Unidos, através desse regulamento de aquisições federais, ela regulamenta dessa forma, se vai ter alguma eficiência ou não nessa forma de contratação, mas ela não fala e não cita em nenhum momento se é por direitos fundamentais. Ele é simplesmente por econômico e para ter o equilíbrio financeiro no mercado, ok? Então, aqui eu coloquei as convergências e diferenças, que é apenas um caráter informativo ali de Brasil, Portugal e Estados Unidos, que o Brasil fala sobre desenvolvimento sustentável, ações afirmativas expressas no planeamento de TP e PCA, eficiência de técnica e preço também está incluído, mas essa questão é levada em consideração, limite de 25% aditivos e tem a diferença de Portugal, que fala em direitos fundamentais, vinculados ao objeto, não pode ser desvinculada essa questão do objeto principal na contratação, e tem continua, né? A questão dos Estados Unidos, a questão de eficiência econômica, que é o principal ponto importante aqui a ser é bem diferente da questão da europeia e do Brasil, que são um pouco mais parecidos em questão dos Estados Unidos, que eles só pensam em questão econômica mesmo. Tem programas estatutários, estrutura também uma normativa com relação a essa regra e regulamento das aquisições federais, e tem a questão também do formalismo procedimental, que é. Opa, vamos lá, voltar aqui que nada mais é do que acompanha as outras normas ali de Brasil e Portugal, mas é de questão somente financeira e econômica, tá? Aqui estão as 5 conclusões sobre a questão do artigo científico, que ele é baseado em todas as fontes que foram citadas no artigo. A gente pode concluir que a contratação pública ela tornou-se instrumento estratégico de política pública, porque daí ele faz um equilíbrio financeiro com a contratação que antigamente era só por preço, o mais barato era contratado. Hoje em dia, essa questão é levada em consideração para ter o equilíbrio, tanto nos Estados Unidos, que eles pensam somente no financeiro, na Europa, questões sociais vinculadas ao objetivo principal da contratação, e no Brasil, que é a questão do planejamento antes da licitação, para que fique bem clara, para que não tenha nenhum tipo de arbitrariedade, né? A integração social é juridicamente viável nos 3 sistemas analisados, cada um com suas características. A legitimidade depende de critérios objetivos e vinculados ao objeto. Cada sistema fundamenta essa integração de forma distinta e o planeamento técnico é a principal garantia contra a arbitrariedade. A questão antes de fazer qualquer tipo de licitação, qualquer tipo de compra com relação ao Estado, é feito esse estudo. Então, baseado nisso, cada Estado tem as suas normas e é feita o planeamento para aprovação dessa compra ou não. Então, ela constitui hoje a contratação pública, ela deixou de apenas ser um objeto de contratação, como já foi explanado, e constitui hoje um importante instrumento estratégico para que esse interesse público promova também os direitos sociais da sociedade, tanto dos Estados Unidos quanto o Brasil e a União Europeia no geral, que é Portugal, né, que usa essa questão da União Europeia. Certo? Obrigada. Parabéns, doutora Kelly. Muito interessante o tema, muito bem exposto.
Fábio, como que você tem feito aí? A gente passa a palavra imediatamente para a Sim. Kelly? Não, Acho que chama a um do Kelly está próximo. aí É, presencial. o próximo é a Kelly, A né? outra Kelly. Ah, tem outra São Kelly, duas Kelly Kellys. Marinho. Kelly Marinho, esse. Obrigada, Isso. boa tarde a E no todos. final a gente faz Boa uma tarde. conversa Obrigado. o tempo que Um- sobra, né? Isso. É. Perfeito. Então, enquanto a doutora Kelly Marinho chega, ela é da Universidade Portucalense, em Portugal também, e vai tratar sobre o tema planeamento administrativo da mobilidade urbana em cidades médias, instrumentos jurídicos de continuidade das políticas públicas em perspectiva comparada Brasil-Portugal. Um tema interessantíssimo aqui para nós. Enquanto eu vou abaixando, tá? Colocar meu óculos aqui para poder estar vendo os senhores e as senhoras de pertinho. A idade chega, não me permite mais ficar sem óculos, né? Eu quero primeiro agradecer a você, Fábio, pela oportunidade de estar aqui hoje nessa casa, com os demais colegas. Quero também saudar também todos os nossos colegas doutores, doutoras, os demais que estão através das redes da internet, logado aqui conosco, né? E vamos lá. Para mim é um prazer também poder estar falando desse tema, uma vez que eu venho trabalhando até o último mês dentro de uma secretaria de segurança pública, de trânsito e transporte de uma cidade, uhum, de uma cidade de porte médio, do interior de Minas Gerais. Sou mineira. Essa cidade, sou Belo-Horizontina, mas hoje estou residindo há 20 anos, na verdade, na cidade de Nova Serrana, Minas Gerais. É a cidade que é o polo calçadista, né? É uma cidade que vem crescendo ao longo do tempo, passou, penso eu, né? Se tiver alguém aqui de Franca que me perdoe, hoje nós somos a maior potência com relação à indústria de calçados, calçados esportivos. Nova Serrana hoje exporta, né, muitos calçados, e com isso vem o problema da mobilidade urbana. É onde, nobres colegas, que dentro dessa passagem onde eu estava, dentro como diretora administrativa do trânsito e transporte dessa cidade atípica, aonde que ao longo do tempo também veio crescendo de forma desgovernada, dentro de um sistema político-administrativo que não soube, né, estar trabalhando esse crescimento. Hoje a cidade se divide ao meio pela 262, que é a BR que separa literalmente Nova Serrana. Cidade média, por quê que eu estou aqui para poder estar fazendo esse estudo comparativo dentro ao longo, que ainda vai estar dentro do meu estudo, com relação a muitas das cidades portuguesas também, que tem mais ou menos hoje a mesma quantidade de habitantes. Hoje Nova Serrana está na média de 110 mil habitantes. Isso é subnotificado porque é uma cidade flutuante. Então, nós temos a quantidade de habitantes flutuantes, chega em torno hoje de uns 30 mil flutuantes, né? Então, em contrapartida, né, a gente vem fazendo esse estudo porque hoje as ruas não cabem mais. Não cabe carro, não cabe bicicleta, não cabe pessoas. Cada vez mais, nós hoje, quando nós falamos em mobilidade urbana, a maioria das pessoas só pensa em carro, Fábio, Uhum. né? Somente no transporte entre quatro rodas, mas não. Nova Serrana, hoje eu falo, brinco que o trânsito de Nova Serrana é igualzinho à Índia. Sim, 7 horas da manhã, intransitável. Meio-dia,
né? 11 horas, aí 7 horas, 11 horas, horário do almoço, intransitável. Meio-dia, 5 horas da tarde, quiçá que 5 horas da tarde, não conseguimos transitar. Hoje no caso, que é Nova Serrana, que vai ser a cidade que eu vou estar trazendo para o nosso estudo, ao final da- do meu estudo dentro da conclusão do meu mestrado. Hoje nós temos pasmem, para cada habitante de uma casa que tem 4 adultos, cada um tem um carro e uma moto. Então, imagina, dentro de 110 mil habitantes, onde é que nós vamos parar? Então, nesse sentido, né, o ponto central da questão do nosso estudo vai ser o quê? Como é que nós vamos fazer com relação ao amadurecimento administrativo? Porque a cidade cresce, a administração a cada 4 anos, né? Ela não dá essa continuidade dentro do objetivo do crescimento urbano. Temos essa lacuna. Por quê? Porque, pasmem, eu estava hoje estudando sobre Salamanca. Salamanca, hoje nós temos 140 mil habitantes, né? Pequena, né? Ela está dentro do nosso estudo aí de uma cidade média. Contudo, no entanto, Salamanca tem, se eu me engano, 1.218 anos, ou acho que é mil. A universidade? Não, Não, a cidade. a cidade. A universidade tem 800 e... A cidade acho que é 1.208 anos. Nova Serrana, nós somos um embrião ainda, né? Nova Serrana, nós temos ali, completou 50 anos. Só que o crescimento de Nova Serrana, ao longo do crescimento que eu falo, comparando hoje, né, no caso, se fosse com Salamanca, uma cidade de porte médio, né, ela demorou 1.208 anos para chegar onde ela está, dentro de um crescimento demográfico que acompanhou todo o procedimento, né? Dentro da perspectiva do planejamento urbano. Então, se nós formos analisar a responsabilidade, onde é que eu trago, da continuidade das políticas públicas relacionadas ao cuidado do bem-estar social, ela é uma responsabilidade que muitas das vezes é onde nós vamos trabalhar, ela parte do pressuposto que ela não, que ela é sazonal. Então, a cada administrador, no caso, no âmbito municipal que eu estou falando, né? A cada gestor que senta na cadeira da administração, se ele não tiver uma perspectiva futura, ao longo prazo, quem é que vai sofrer com relação à falta de planeamento? Sociedade, né? Então, nós temos, com relação também à legislações específicas dentro do plano diretor, né, de um município. E esse plano diretor mal elaborado, o efeito que nós falamos, né, o efeito rebote dessa falta de conhecimento técnico para que possa ser expandido políticas públicas relacionadas especificamente para a mobilidade urbana, nós vamos ter aí muito trabalho pela frente e muito estudo, né? Então, penso eu que, pela ótica com relação às cidades médias, elas crescem de forma desgovernadas, né? A mobilidade, penso eu, que ela é um problema estrutural, né? Como eu venho falando aqui, estrutural, pela falta da provocação, até mesmo da descontinuidade administrativa. Então, isso vai influenciar aonde, né? Vai influenciar dentro da segurança, vai influenciar dentro da segurança que eu falo como um todo, né? Na saúde. Então, penso eu que é um estudo que nós vamos estar aprofundando. Por quê? Porque isso aí vai estar
entrelaçado todas as vias de programas sociais, né, de políticas realmente públicas. Então, é uma questão que tem que ser avaliada com relação a legislações, claro que são legislações que têm princípios diferenciados, a ótica diferenciada. Então, aqui, penso eu que nós temos que pensar e repensar que o planejamento administrativo ele não deve ser visto apenas como instrumento de gestão. Torno a falar. Tem que ser visto, né? Ou seja, o plano de mobilidade ele não pode ser tratado como uma simples promessa eleitoral. É isso que nós temos em cada período eleitoral. Nós temos essa fala, né? Que da responsabilidade por parte dos nossos futuros gestores em época de campanha. Vamos asfaltar, vamos arrumar, nós vamos abrir, nós vamos melhorar, nós vamos colocar o planeamento de mobilidade para o futuro. E para eu concluir aqui, porque é tanta coisa, a gente fica tão, né? É muita coisa que a gente tem que estar falando, que no caso específico da cidade que eu vou estar estudando, que é a minha cidade hoje, que eu vivo há 20 anos, como que nós vamos implantar um modelo de uma cidade inteligente, né? Então, como é que nós vamos ter o quê? Pensar não somente em construir estradas, ruas, né? Cuidar da pavimentação, que é a obra, mas nós temos pessoas. Porque se nós não tivermos pessoas para poder gerir por onde nós vamos andar, transitar, não há o porquê em falar de planejamento, né? Então, assim, penso eu que eu tenho uma missão pela frente, né? Está esmiuçando, e tenho certeza que dentro do direito comparado tem uma bagagem maravilhosa para exemplificar, falar o que deu certo, não implantar. Implantes, nós não vamos fazer implantes, né? Mas trazer uma bagagem com relação às cidades médias portuguesas, que já tive o prazer de conhecer algumas, e olha, sonhar não custa, né? De estar levando, sim, um pouquinho daquilo que nós vamos aprendendo aqui, o que foi bom para o cunho social. Termino por aqui. Agradeço, né, a oportunidade, né? Penso que temos muito ainda que falar a respeito. Obrigado, Kelly. Doutor Raimundo, eu quero apresentar a próxima, ou o próximo, que é o professor José Campos Amorim. É o meu amigo, muitos anos, mas eu vou dar a honra aqui para o doutor Raimundo apresentá-lo. Parabéns à professora Kelly Amorim, a Kelly Marim, né, pela explanação. Chamar agora o doutor José Campos Amorim, né, do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. Ele vai falar sobre a Operação Admiral, um esquema de planeamento fiscal agressivo. Muito boa tarde a todos, ou bom dia ainda no Brasil. Começo por cumprimentar aqui o Dr. Fábio por mais um evento, mais um congresso em Espanha, em Portugal, no Brasil. É, 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 é um facto que o Iberosur está sempre presente em todo lado e tem promovido aqui congressos de uma grande importância. Cumprimentar aqui os restantes membros do painel e os presentes. Eu não consegui estar presente hoje, tinha algum compromisso aqui no Esquerdo de manhã e não consegui estar. Eu vou já passar para o meu tema. É um bocado nesta transição, passar do planeamento fiscal administrativo para o planeamento fiscal, pelo planeamento fiscal. Eu não sei se consigo partilhar a minha apresentação ou consigo. Acho que sim, professor. Tenta ver se consegue partilhar, senão colocamos você como
co-anfitrião. Eu acho que consigo, está Eu bem vou ficar aqui. como co-anfitrião aqui, que isso aí já não tem problema. Aí, Está, tá, acho que tá. conseguem ver. Sim. Pronto. O tema é este. O tema é este, de um esquema de planeamento fiscal agressivo, o caso da Operação Admiral. Hum, É parte, ou seja, o que é que eu vou abordar neste pouco tempo que temos? Falar um bocadinho desta operação, mas falar do enquadramento deste tema, de um tema de esquema de fraude carrossel do IVA, com envolvimento aqui de Portugal e outros países, que passou pelo Ministério Público Europeu, depois com uma decisão do Tribunal sobre esta matéria. Falar deste esquema da fraude carrossel do IVA é falar de um esquema conhecido, de um esquema clássico de fraude carrossel do IVA, envolvendo aqui vários operadores. E que coloca logo a questão de como combater este tipo de fraude relativamente aos operadores envolvidos que deviam saber. Aqui está uma decisão do tribunal que vem falar do operador que devia saber, sabia ou devia saber e logo estará envolvido neste esquema. E falar também dos meios de combate através da cooperação administrativa, ao nível da OCDE, dos Estados e da União Europeia. Eu diria, este esquema, na verdade, não se trata bem de um planeamento fiscal clássico. Aqui estamos mais perante um planeamento fiscal agressivo, à medida em que há aqui tentativa de fraude fiscal. Porquê? Porque não há aqui uma real operação económica, ou há alguma operação que envolve outros agentes, mas neste caso envolve um no esquema, há um deles que vai tirar proveito desta operação para depois não entregar o IVA ao Estado e constituir aqui um caso de fraude fiscal. Pronto, e é evidente que há aqui várias intervenientes e há aqui uma responsabilidade que será partilhada e será solidária entre os vários intervenientes, ou seja, num esquema que envolve vários países, que envolve vários agentes, é evidente que podemos aqui pôr a questão da responsabilidade solidária entre os vários operadores. Para fazer face a o que é que se exige neste tipo de operação é que haja aqui transparência por parte dos operadores, dos intermediários, das pessoas envolvidas, mesmo com o custo que isto possa ter para as empresas em termos de reporte de informações. Há obrigações fiscais e estas têm que ser cumpridas, têm um custo, mas é condição para a prática deste tipo de operações com outros países da União Europeia, com aquele regime comunitário em sede de IVA. Há obrigações de divulgação, além das obrigações de informação, obrigações de divulgação de esquemas de pagamento fiscal abusivo, já com a ação 12 da BEPS e depois, mais recentemente, a diretiva da União Europeia, 2018. Agora, passando para o esquema em si, aqui está aqui relatado, mas eu passava para um quadrozinho. O esquema nesta operação. Esta operação, porquê? Porque esta operação em termos de números, tem valores de fraude elevadíssimos, envolvendo também aqui Portugal. E é uma fraude que já vinha de outros casos, ou seja, não é um tipo de esquema novo. Há aqui decisões dos tribunais, do Tribunal Europeu sobre esta matéria, com vários esquemas com vários países, e decisões há várias, só aqui relatei algumas. E o esquema, se formos a ver, é este. Há aqui transações entre um país A, um país B, um país X, um país Z, e é evidente que há nas transmissões intercomunitárias, por exemplo, de C para A, há uma isenção nas transmissões intercomunitárias, e depois há aqui um missing trader que vai
que vai faturar a uma empresa do país, a empresa D, mas que não entrega o IVA ao Estado. Logo, a empresa D, que está envolvida, aqui neste caso, que tinha, ou pode não ter tido conhecimento, mas não podia desconhecer, não podia desconhecer, mesmo a empresa D, quando recebe a mercadoria, depois vai faturar a outra empresa do próprio país, e é evidente que não pode desconhecer, daí a decisão do tribunal, devia saber que há aqui, que a empresa B, ao faturar a empresa D, não tem que entregar o IVA ao Estado, é uma imparação interna. É evidente que o esquema é este, porque a empresa C, ao vender para a empresa A, faz aqui uma transmissão isenta, e pede o reembolso do IVA, já que não pode depois deduzir a uma operação isenta de IVA e pede o reembolso. Por isso que aqui a operação D é uma operação normal, a operação C para A também, como a para B. O que falha aqui é a operação B, a empresa B que fatura, mas não entrega o IVA ao Estado. E esse é o esquema. Na verdade, é esse o esquema que é aqui apresentado. A operação vai ser conduzida pelo Ministério Público Europeu, que se baseia, que tem por base aqui, tem por base o mecanismo de troca de informações, da cooperação entre os países, e baseia-se também aqui nas diretivas da União Europeia e no BEPS, nas ações BEPS, na 12, como já falámos. Há aqui mecanismos por parte do Ministério Público para apurar desta fraude. Esta fraude, assim só alguns números muito rapidamente, envolve aqui imensas empresas, são empresas no ramo do equipamento informático e telemóvel. Há vários contribuintes lesados, há o Estado lesado, é claro que aqui neste caso, neste caso havia aqui empresas a desaparecer, que é o caso da Missing Trader, que fatura e não e recebe o IVA e não o entrega ao Estado, e antes que venha a fiscalização desaparece, para não ter que prestar contas, e por isso que aqui o envolvimento aqui de milhões de euros, segundo os dados aqui da Procuradoria Europeia. Pronto. O que nós podemos dizer sobre este esquema é um esquema artificial, não é? Na verdade, é um esquema que envolve aqui empresas fictícias, o caso da Missing Trader, que envolve intermediários, testas de ferro, e aqui que envolve aqui vários tipos de empresas, com vista a obter aqui, não é, a obter aqui o ganho com a não entrega do IVA ao Estado. Para uma é a dedução indevida do IVA, e para outra é o reembolso do IVA fraudulento. Aqui os meios, operações e os resultados: estruturas económicas na realidade fictícias, transferência de rendimentos entre vários países. É claro que há sempre dificuldade em identificar o beneficiário, sobretudo quando ele desaparece. E depois é a exploração no E3, a exploração do regime do IVA, na isenção das transmissões e no pedido do reembolso, que faz com que depois se perca o rasto destas operações. A decisão, estou mesmo quase a terminar, a decisão, é evidente, a decisão que neste caso é relativamente recente, e por isso que eu trouxe aqui este esquema, devido aqui a uma decisão do Tribunal relativamente recente, confirma a ilicitude deste esquema, que ele qualifica aqui como fraude fiscal qualificada. Eu diria que haverá, além da fraude fiscal, que nós temos no artigo 104 do REGIT, há aqui um crime de abuso de confiança, porque a não entrega do IVA ao Estado constitui um crime de abuso de confiança. Aqui há fraude fiscal e há abuso de confiança. Eu acrescentaria aqui o abuso de confiança. E depois há aqui uma operação que levanta aqui algumas dificuldades, porque ver se podemos imputar a questão de imputar a responsabilidade a outros operadores.
Não, aquilo que desapareceu é difícil, não é? Mas imputar a outros que estão no esquema. E a outra questão é da dificuldade aqui em às vezes obter informações quando há aqui sigilo, quando há aqui dados informações sigilosas ou confidencial, que é aquele conflito que eu coloquei aqui entre o dever de confidencialidade e o dever de prestar informações. Aqui sempre essa questão, mas aqui perante este tipo de crime cai o sigilo bancário, o sigilo profissional, face à obrigação de colaboração. Em conclusão, eu diria que temos aqui um esquema sofisticado, artificial, que se enquadra num tipo de planeamento fiscal agressivo, que tinha visto empresas, operações simuladas neste esquema de fraude carrossel do IVA e que torna-se mais evidente hoje a obrigação de prestar informações, de cooperar face às transposições das diretivas, da ação BEPS e da responsabilização que recai sobre todos os intermediários, qualquer que seja, profissionais, advogados, contabilistas, tudo este, agentes são logo envolvidos neste tipo de operação. Por isso que a importância mesmo da cooperação administrativa, a cooperação europeia neste tipo de esquema é fundamental para desmascarar aqui esse tipo de esquemas e só é possível lutar contra este tipo de esquemas de fraude com maior cooperação entre os países da União Europeia, os países OCDE e a partir das ações que estão previstas. Pronto, era só isto que eu tinha para vos dizer, num esquema clássico que envolveu aqui uma grande operação e com a intervenção aqui do Ministério Público Europeu. Obrigado pela atenção. Assim termina a minha apresentação. Obrigado. Muito obrigada, professor José Amorim. Excelente apresentação, muito interessante essa questão, né, da fraude fiscal, da forma de fiscalização, da transparência, da necessidade de cooperação entre os países. E na União Europeia fica ainda mais complexo, né, tendo em vista a questão das diretivas europeias, como compatibilizar essas diretivas internamente em cada país e organizar o sistema fiscal dentro de cada país. Muito interessante mesmo. Passar a palavra para a doutora Lilian. É a Lilian que está aí, Fábio? Exatamente, é a Lilian. O tema dela é arbitragem em contratos públicos no espaço jurídico ibero-americano. Arbitrabilidade, definitividade e tutela jurisdicional efetiva entre os ordenamentos português, brasileiro e direito da União Europeia. Está com a palavra, doutora Lilian. Estão me ouvindo bem? Então, consegue ouvir, né? Ok. Aqui temos dois computadores. A Lilian, ok, pode ser Dá apresentar. para ouvir? Boa tarde a todos, é um privilégio estar aqui. Eu me chamo Lilian de Oliveira Machado, atualmente faço mestrado na Universidade Portucalense. A nossa linha de pesquisa é em Direito Administrativo e Tributário e eu gostaria de mencionar o prazer de estar aqui hoje. Primeiro, porque eu estou do lado do Dr. Fábio, que nós nos conhecemos há muitos anos, e também a nossa professora, a doutora Dora, da Universidade Portucalense, que está me dando a honra de tê-la aqui. Então, eu me sinto muito privilegiada mesmo, também os moderadores, para compartilhar um artigo científico que nós desenvolvemos na linha de pesquisa do mestrado, e agora tenho o privilégio de desenvolver essa ideia aqui no Congresso. Então, o tema que nós vamos tratar é sobre arbitragem em contratos públicos, né, no espaço jurídico ibero-americano. É um tema que é muito sensível para nós e também nos é muito caro no Brasil, quando a gente fala de arbitragem em contratos públicos. É um tema novo para nós, mas que a União Europeia, o Portugal, ela já há muito se tem, há muitos anos, e é uma referência para nós, por mais que o Brasil ele não seja vinculado à União Europeia, mas para nós serve de inspiração nas contribuições
positivas, né? Então, o ponto de partida nossa de investigação é uma constatação estrutural, no sentido de que os contratos públicos, né, têm vindo-se a deslocar tanto do espaço envolvendo processos judiciais para a arbitragem. E quando a gente olha Portugal, Brasil, nós vemos posicionamentos diferentes, e aí a gente tem que entender que são sujeições diferentes, já que Portugal ela está dentro do direito da União Europeia e obedece, se sujeita, e aí a gente precisa considerar o fato de que o Brasil não está alinhado, né, ou sujeito formalmente à União Europeia, mas o meu trabalho, de alguma maneira, tem levado em consideração as contribuições positivas da União Europeia, em especial o artigo 47, também as normas já previstas em Portugal, com o objetivo tão somente do meu trabalho de encontrar uma conclusão positiva para um caminho de progresso no Brasil, tá? Então, pode passar aqui? Aqui, ó, beleza. Tá. A contextualização do nosso problema é no sentido de, é uma atenção, quando a gente fala de arbitragem em contratos públicos, é a atenção de dois princípios que para nós nos é caro e nós precisamos pontuar antes de falar da própria arbitragem. Né? Que primeiro é o princípio da legalidade, em que nós precisamos entender, e reclama esse princípio da legalidade em direito administrativo, a indisponibilidade do interesse público, né, e a manutenção de um controle judicial pleno sobre os atos da administração, mas, ao mesmo tempo, nós também precisamos pensar e falar sobre o princípio da eficiência administrativa, né, que demanda precisamente o inverso: celeridade, especialização técnica e estabilidade decisória, que é o que não se vê quando a gente fala de demandas judiciais discutindo direito administrativo. Em especial no Brasil, quando nós falamos em ações judiciais discutindo atos administrativos, principalmente em contratos públicos, quando a gente fala de licitações, quando a tese geralmente é a mesma de anulação com base em interesse público, sem demonstrar, no caso concreto, aonde está o interesse público. Na maioria das vezes, o que nós vemos é que esse argumento é utilizado quando a decisão ela é desfavorável, né? Quando se fala em arbitragem. Então, é por isso que escolhi esse tema, justamente porque há um conflito quando a gente pensa em tensão dogmática de princípios, tanto da eficiência administrativa, quanto o princípio da legalidade, quando a gente pensa em arbitragem em contratos públicos, tá? Obviamente, quando a gente pensa nos ordenamentos nacionais, tanto do Brasil quanto de Portugal, nós percebemos que nenhum dos dois países resolvem, de alguma maneira, este tema de maneira autônoma. E aí a gente está falando do direito europeu tributário internacional, principalmente em algumas questões, quando a gente fala de direito tributário, a gente pensa muito em direito europeu, e aí a gente fala do artigo 47 da Carta dos Direitos Fundamentais, que ali estabelece pontos que são decisivos para entender quando a gente fala de arbitragem, direito administrativo e contratos públicos, tá? Quando a gente fala de acessibilidade, celeridade e plenitude de controle. Então, para a União Europeia, para o direito europeu, todo ato administrativo tem que obedecer vinculadamente à acessibilidade. Esse ato administrativo tem que ser acessível, ele tem que ser célere, ele tem que haver uma plenitude de controle. E, obviamente, que esses preceitos, quando a gente fala de direito administrativo, é o que me norteou para o estudo e é o que eu pretendo utilizar para desenvolver essa minha investigação, tá? Obviamente, eu preciso reforçar novamente que Portugal está vinculado ao direito, à União Europeia, mas, quando a gente fala de União Europeia, obviamente o Brasil não está vinculado, não tem força vinculante, mas para nós serve de inspiração, também serve de alguma maneira de gravitação dogmática, tá? A hipótese central que eu sustento é que os dois países, de alguma maneira, a legislação, elas não satisfazem integralmente de maneira isolada. E é por isso que eu proponho o estudo e a análise do artigo 47 do direito europeu da União Europeia, tá? E para orientar esse estudo, eu utilizei a análise de três planos, tá? Primeiro, sobre arbitrariedade objetiva. O que seria isso? Deixa eu só ver se eu estou de maneira. Isso. Arbitrariedade objetiva. O que seria nada mais. O que seria isso? É definir o que seria o objeto da arbitragem. E aí, quando a gente olha para Portugal e Brasil, são objetos distintos, tá? Quando a gente fala de
Portugal, a gente observa que, por exemplo, aqui não, na Espanha, em Portugal, a gente discute arbitragem, contratos públicos, né? A gente pode discutir, por exemplo, até mesmo judicialmente, questões envolvendo a anulação de ato administrativo. Aqui em Portugal, a gente discute anulação de ato administrativo em arbitragem. Quando a gente olha para o Brasil, a gente não pode discutir sobre isso. Por quê? Porque o objeto da arbitragem no Brasil é somente direitos patrimoniais disponíveis, que não é o caso, né? Porque, volto a dizer, a gente está falando do princípio da legalidade, em que o Brasil ele abraça esse princípio com uma certa demasia, entendendo que o Brasil não pode abrir mão, lançar mão do interesse público, né? Obviamente que é um preço que nos custa muito, porque nós estamos falando do princípio da eficiência, tá? Obviamente, quando a gente fala de Portugal, existem entendimentos e também envolve também julgados no sentido de entender que quando a gente fala de Portugal, não é qualquer demanda que vai para a arbitragem, né? Nós temos também o fato de que se o objeto daquele contrato público for superior a 500 mil euros, já não vai para discutir em sede de arbitragem. E aí nós estamos falando de controle judicial. Obviamente que em Portugal nós temos um tribunal especializado. Mas aí é uma crítica que faço, obviamente, de maneira muito tímida, é o fato de que Portugal entende que a arbitragem ela é técnica, porque obviamente é uma decisão especializada, são pessoas que estudaram para isso, entende que a arbitragem ela é eficaz para demandas que não são tão complexas, que não são tão valiosas, e aí é para ser rápido. Mas, quando se trata de discussões envolvendo contratos públicos, que é superior a 500 mil euros, que necessita de eficiência técnica, de pessoas especializadas para julgar, entende-se que o juiz arbitral não é competente. E aí existe o duplo grau de jurisdição. Então, veja, ao mesmo tempo que a gente fala de eficiência, quando fala de arbitragem, para demandas que são inferiores a 500 mil euros, na hora em que se mais precisa, em que o direito ele é sensível, justamente porque a gente está falando de demandas complexas, o Portugal entende que não é o caso da arbitragem, e aí nós temos que levar de novo para o juízo, né, para o Tribunal de Justiça competente. E aí nós estamos voltando a dizer sobre morosidade administrativa que a arbitragem quer, de alguma maneira, desafogar, né? Então, assim, veja, acaba sendo um contrassenso quando a gente fala de um teto. Justamente porque o que nós temos que entender é que quando fala de arbitragem, nós estamos pressupondo que são juízes que têm a capacidade técnica para decidir, tanto quanto as coisas que são baratas, que não são caras, quanto caras. Então, quando é conveniente para a administração, nós estamos falando de arbitragem administrativa, mas quando não é interessante para a administração, quando a gente fala que o objeto de uso é superior, né, a monta é gigante, aí é o controle, né? Então, veja, o que era para trazer eficiência, de alguma maneira, pode esbarrar numa morosidade excessiva em paralisar obras públicas, contratos públicos. Já quando a gente fala do direito brasileiro, nós temos uma certa vantagem, apesar de dizer que o objeto da arbitragem dentro do ordenamento brasileiro se trata de direitos patrimoniais disponíveis, é o princípio da irrecorrabilidade, que é no sentido de a sentença do juízo arbitral produz efeitos e transita-se em julgado. Mas, obviamente, parece-nos que é uma vantagem do Brasil. Sucede que a administração brasileira, de alguma maneira, quando é tolhida ao direito, e aí eu penso, enquanto a administração se vê de uma maneira desfavorecida, ela utiliza ações judiciais para discutir novamente o mérito. E geralmente o argumento é o mesmo, né? O princípio do interesse público, da indisponibilidade, disse que há um ato lesivo, sem especificar que tipo de ato lesivo é esse. Então, o que era para ser, de uma maneira, trazer eficiência administrativa, mais uma vez, nós nos esbarramos em tribunais morosos, né? E aqui eu estou falando da perspectiva do Brasil. Porque quando a gente olha o Tribunal Administrativo de Portugal, não tem nem como se comparar, né? Um processo, o Tribunal Administrativo é infinitamente menor, eu digo, de tempo, de lapso, comparado a um processo judicial no Brasil, porque nós estamos falando de inúmeros recursos, né, mandados de segurança, ações rescisórias, e aí a gente está falando de 10
15 anos, no mínimo, né? Então, esses são os pontos que nós temos de discussão quando a gente fala do modelo do Brasil e de Portugal. E aí, o que que a gente tem pensando, e aí é o que eu disse no início, que é o artigo 47, né, que é extremamente importante, porque aí diz quais são os parâmetros que a administração deve seguir, e eu estou utilizando como parâmetro, tá? Que é a acessibilidade, a celeridade e a plenitude de controle. A administração, ela deve, de alguma maneira, observar, principalmente Portugal, porque ela está vinculada ao direito europeu, né? E quando a gente fala, e obviamente que é de uma maneira tímida, que Portugal, ela de alguma maneira, ela falha quando fala do princípio da celeridade, é justamente nas demandas complexas que era necessário a força vinculante da arbitragem administrativa, existe o duplo ricochete que volta para o tribunal administrativo, né? Então, este é o sentir do meu objeto de estudo e, obviamente, eu abro mão para lançar críticas sobre isso, e nós podemos conversar mais sobre isso, e envolvendo o Brasil é falha na plenitude, no sentido de que, por mais que a nossa sentença ela transite em julgado, tanto a administração pública vale-se das ações judiciais de ações anulatórias, quanto o administrado, quando a souber prazer, ajuiza ações, né? Então, esse é no sentir, ainda mais exigindo ainda uma tutela antecipada que muitas vezes se defere. Então, você obsta, você paralisa demandas administrativas, você paralisa contratos públicos que já estão acontecendo em razão de objetos ajuizados, né? Então, isso é uma das questões que a gente precisa analisar. Eu estou com tempo, Fábio? Acho que está acabando. Tá. A única questão também que eu penso quando se fala do Brasil, que é um dos problemas nossos, que é a tutela de terceiros e a transparência que Portugal tem muitos a ensinar. Que é no sentido de que em Portugal existe a intimação dos terceiros interessados quando há a arbitragem administrativa envolvendo contratos públicos, né? Obviamente, quando a gente fala do Brasil, existe o portal lá de transparência e todo o resto, mas, por não haver uma comunicação em razão dos resultados das arbitragens, justamente por não haver essa transparência, é que há depois ações judiciais discutindo contratos públicos, né? Então, veja, isso é uma das qualidades que eu vejo de Portugal, que poderia o Brasil se inspirar nesse sentido para trazer mais estabilidade nas decisões e principalmente celeridade. Porque quando eu falo de um processo envolvendo arbitragem administrativa que vai passar anos em um tribunal, eu não estou falando de celeridade, eu estou falando de rediscussão da matéria. E que, no final das contas, o administrado, e a gente fala de nós, enquanto cidadãos, estamos saindo no prejuízo, né? E a gente está falando do erário, né? A gente está falando de recurso público paralisado em razão de uma discussão. Além disso, recurso público paralisado e movimentando o judiciário para discutir algo que a própria administração, de alguma maneira, se viu lesada, né? Então, seria mais isso. Eu fiz um quadro comparativo, obviamente não vai dar tempo para tentar demonstrar quais seriam as dimensões, e também uma síntese que eu gostaria de contribuição envolvendo a possibilidade tanto de Portugal e o Brasil utilizar as diretivas da União Europeia envolvendo a definitividade do mérito, né, a publicidade reforçada e o contraditório alargado, né? E a gente está falando dos terceiros interessados, né? E aí a gente tem que fazer um diagnóstico assimétrico, entendendo que eu não posso utilizar como parâmetro a integralidade da legislação de Portugal para o Brasil, porque eu estou trazendo os problemas de Portugal para o Brasil, como também não posso trazer a realidade do Brasil para Portugal, considerando o tamanho, o Brasil ele é continental e já tem os nossos problemas, né, quanto Portugal também. A ideia é fazer a junção dos dois números, dos dois mundos, e aí a gente fala do artigo 47 da União Europeia. Muito obrigada. Parabéns à professora Lília Machado pela explanação. Obrigada. Excelente, Excelente tema. excelente tema. A questão da arbitragem é um tema muito instigante aqui, inclusive aqui no Brasil hoje em dia, né, no âmbito da administração pública. Excelente. Obrigada, tá? Agora nós vamos chamar o professor Delano Mangueira Leite, da Universidade Portucalense.
ele está presencialmente. Ele vai falar sobre a institucionalização da influência, um estudo comparado sobre a regulamentação do lobby em Portugal, Espanha e Brasil. Um tema interessantíssimo para nós aqui, que precisamos, carecemos de uma regulamentação, né, doutor? Você está com a palavra. Fazer uma introdução de você estuda? Sim, sim. Pode falar. Bom, boa tarde a todos, colegas. Gostaria de cumprimentar o professor Dr. Fábio, presidente da banca, da mesa, os professores Raimundo e professora Viviane, os moderadores desta mesa, saudar nossos colegas, mestrandos, mestrandas, inclusive da nossa Universidade Portucalense, em especial a professora Dora, que está aqui nos prestigiando. Dizer que estou muito contente de poder também compartilhar com os colegas e amigos uma das pesquisas, né, do nosso primeiro semestre do mestrado. E esse tema, eu sempre tive muito interesse nessa questão de transparência pública, governança, e comecei a pesquisar no fim do ano passado, já nas aulas do mestrado, se havia alguma regulamentação em vigor em Portugal, na tentativa de fazer um comparativo, porque no Brasil já tem um projeto de lei em andamento, já aprovado numa das casas legislativas, e quando vi em Portugal estava em fase de aprovação. Quando cheguei ao Porto em janeiro para nossas aulas presenciais, aí tive a surpresa quando fui pesquisar que tinha acabado de ser aprovada a lei, que entra em vigor, aprovou em janeiro, com 180 dias de vacatio legis, e entra em vigor agora no fim deste mês de julho. E aí ficou até mais fazer um comparativo com a lei já existente, virou um marco de referência, né? O estudo que eu fiz, o artigo em si, primeiramente eu fiz um estudo mais teórico, já que a segunda parte é uma parte de comparativo de normas, e inclusive de novidades, boas novidades. Aí passei pela perspectiva da conceituação de grupos de interesse, que são grupos gerais, né, de opiniões, de afinidades, e dos grupos de pressão em si, que são especificamente o objeto do lobby, ou da atividade de representação de interesse, como tem nas normativas, que são grupos que visam influenciar os tomadores de decisão. E a atividade de lobby, a sua regulamentação é justamente isso, regulamentar a representação de interesses desses grupos de forma que se busque dar transparência, igualdade, eficiência na produção das decisões políticas e administrativas, quando é o caso, e cuja a necessidade de regulamentação é o que estávamos propostos a defender e que virou já uma norma efetiva em Portugal. O problema é justamente a não regulamentação, é justamente a possibilidade de trazer uma opacidade, né? Deixar os encontros e atividades de interesse de forma para o lado ilícito ou, como é que se diz, de alimentar a corrupção como uma forma pejorativa no Brasil, como a gente conhece, né? O lobby, quando se fala lobby, no Brasil se pensa já em uma questão negativa, né? E justamente a regulamentação é para tirar essa pecha de negatividade. O sentido é regulamentar a representação de interesse dos grupos como uma forma de garantir uma maior transparência, obviamente, na tomada de decisão, e uma questão de dar efetividade ao princípio da igualdade, porque aí você possibilita que diversos grupos, seja de natureza econômica ou social, minoritários ou não, eles tenham sempre a mesma forma de chegar às autoridades e ter seus interesses e suas manifestações ouvidas, né? E registradas, como a gente vai ver em seguida. Aí, como eu falei, em Portugal, essa lei 5A 2026 foi
votada e aprovada em 28 de janeiro e vigora agora no final deste mês de julho. E, diante do pouco tempo e dos trabalhos em si, eu peguei alguns pontos principais dela para fazer um comparativo com o Brasil e a Espanha. E o que mais me chama a atenção é o ponto de que a lei portuguesa ela concentra o registro da atividade de interesse, de representação de interesse, no órgão junto à Assembleia Legislativa, a Assembleia da República lá de Portugal. Ele centraliza toda a administração, o registro desse órgão, de todas as grupos de interesse, né, de representação de interesse, que devem se registrar previamente para poderem fazer qualquer tipo de audiência com autoridades políticas, administrativas em si. Ele é bem amplo, o que é de uma grande valia e interesse. Na Espanha tem um projeto de lei em andamento. Ainda não foi aprovado, mas está em andamento no Congresso espanhol. E ele traz um órgão central também, que se chama Oficina de Conflitos de Interesse. Mas ele é um pouco mais restrito que em Portugal. Portugal é mais amplo, abarca toda a administração, e o da Espanha, pelo menos por enquanto, porque existem algumas emendas, tanto na Espanha quanto no projeto brasileiro, ele abarca mais o poder executivo. E no Brasil não existe, no projeto de lei brasileiro, um órgão centralizado. Existe a determinação só de uma transparência ativa de cada órgão fazer o seu, que já é um problema, porque o nosso país são dimensões continentais, mais de 5 mil municípios, 26 estados e o Distrito Federal, e cada um fazer o seu, cada órgão, não é nem cada ente, cada órgão. Mas também existem emendas que creio que devam avançar para melhorar esse ponto. Esse registro é obrigatório, foi o que eu acabei de falar, e um instituto que mais me chamou a atenção e mais interessante é a pegada legislativa, que é assim denominada na lei portuguesa, que ela tem como intuito registrar todas as manifestações, todos os grupos e manifestações no processo antes da tomada da decisão, seja política, um projeto legislativo ou uma tomada de decisão administrativa. Tem um pouco mais de burocracia, cresce o processo em si, mas, por outro lado, garante a transparência, a efetividade, a igualdade, como eu disse, porque permite que grupos minoritários ou de menor poder econômico tenham igualdade efetivamente garantida e possam se manifestar da mesma forma que os grandes grupos, as grandes empresas, quando se fala em questões econômicas. E no Brasil, infelizmente, aqui na Espanha também tem, que é o EDE, a normativa, que também é a pegada legislativa, e é mais ou menos no mesmo caminho de Portugal. No projeto brasileiro, infelizmente, não tem isso. Talvez porque, justamente, somos uma federação com estados, municípios, mas algumas emendas têm tentado reduzir isso, pelo menos em âmbito municipal, estadual, para que possa ser registrado também isso de forma mais clara e efetiva. E outro ponto que me chamou a atenção foi a questão da quarentena, né? O fenômeno das portas giratórias, que é a saída e entrada do poder público, né? Você está no cargo público, sai, tem questões de influência e etc. E na lei portuguesa, eles colocaram uma quarentena de 3 anos para os cargos, foi bem ampla. Aqui na Espanha, o projeto de lei é de 2 anos e apenas relacionada aos cargos de alta gestão do Executivo. Inclusive, é uma alteração de uma lei que trata justamente da quarentena. E no Brasil, de 1 ano, também com relação a cargos e funções públicas, é o menor dos tempos. Seria também interessante aumentar para, no mínimo, os 2 anos da Espanha e o ideal, 3 anos do Brasil. Aí aqui, 3 anos de Portugal. Aqui, como eu já adiantei, era o mecanismo da pegada legislativa, que é o mais inovador e interessante,
que é o processo normativo, se inicia, tem as empresas ou grupos, como queiram, associações, sindicatos, seja como for, tem que ter o registro obrigatório na Assembleia, e eles documentam todo o processo, com todas as suas manifestações, com quem foi ouvido, audiências realizadas, etc., para quando se tomar a decisão, seja ela uma legislativa ou uma decisão política de gestão, a população tenha o poder e o controle da análise do que foi discutido e qual foi a posição adotada, né? Trazendo um maior controle e reforçando o pluralismo de ideias e o próprio exercício da democracia, com essa questão de transparência efetiva. Como eu disse, é um pouco mais burocrático, mas a sociedade ganha, a meu ver, com essa questão de termos condições de verificar com propriedade todo o ítero do processo, seja legislativo ou judicial ou administrativo. Aí, como eu falei, convergências, os modelos, todos eles regulamentam, eles não falam, evidentemente, essa terminologia lobby, mas eles regulamentam a atividade de representação de interesses, que é justamente isso. O Brasil, inclusive, ele dá ele coloca reconhece como uma atividade profissional, inclusive, e ambos os modelos eles tratam efetivamente essa questão da representação e os registros públicos anteriores às audiências, como eu falei, que infelizmente no Brasil não está previsto ainda. Todos eles têm uma que não dá, pelo adiantado do tempo, não dá para se imiscuir, se entrar nessa questão. Eles tratam de questões sancionatórias também para quem faz a prática errada da atividade. Aí tem aplicação de multa, suspensão lá do registro, que tem que ficar no registro anterior, suspensão por 1 ano, 2 anos, dependendo da gravidade da sanção, se não respondeu aos critérios legais, etc. E todos eles, como é que eu posso dizer, excepcionam a atividade da advocacia, porque ela não se enquadra numa atividade de representação do interesse político, né? Uma atividade do interesse privado, é a representação de uma parte no processo. E as divergências são relacionadas mais a essa questão, que em Portugal é mais amplo, que o registro é para toda a administração pública, na Espanha, pelo menos no projeto original, né? Não que uma emenda ou algo do tipo não resolva ou melhore. Ela trata mais de forma do Poder Executivo, e no Brasil ele é amplo, mas não tem o registro generalizado. Ele manda cada órgão fazer o seu registro prévio. Inclusive, existe um sistema de agenda federal que ele serve através de um decreto 8.889, eu acho, de 2011 até, que ele determina que as autoridades públicas do Poder Executivo tenham uma agenda prévia publicada. Isso no Brasil existe, por meio de um decreto, mas que, por vezes, a gente vê na TV, em reportagem, às vezes, se reunir fora da agenda. E, infelizmente, acontece isso que não deveria ocorrer. E a questão da quarentena, como eu falei anteriormente, que o projeto brasileiro é o mais tímido, que coloca apenas 12 meses para que quem sai da administração possa exercer dentro daquele mesmo órgão que exercia suas atividades públicas anteriores. Enfim, eu concluo dizendo que o objetivo da pesquisa, como eu disse no início, era defender a necessidade de uma regulamentação da atividade de representação de interesses como forma de garantir uma maior completude do princípio da igualdade, da transparência e da efetividade pública, da eficiência pública. E com Portugal já existindo isso, já serve de parâmetro e espero que as nações sigam, porque o projeto português ele é bem amplo e nos dá um senso de uma maior satisfação com relação à coisa pública. É isso, pessoal. Muito obrigado. Bom,
Só parabenizando o doutor Delano, só para avisar que nós estamos já dentro do horário do painel do professor Cildo, que já deve estar aqui na sala, mas nós temos mais uma apresentação, né? Que é da Ana Cristina Cristani e Rita Mello. Mais 10 minutinhos, professor Cildo, aqui com esse painel, e depois daremos o tempo para o senhor continuar nesses 10 minutos, ou 15 no final, porque... Perfeito, prazer em vê-lo, meu amigo. Obrigado, prazer é meu. Esperamos estar juntos com o senhor. O professor, eu estou aqui com o professor Filippo, lá de Padova, ele está aqui conosco. Vou definir com ele já o Congresso da Itália, já para o ano que vem, janeiro. Em breve teremos notícia aí, todos já estão convidados para estar na Itália, né? No mês de janeiro nós fazemos evento entre Palermo não, Parma, Milão e Padova. Uma semana de eventos e aproveitar aí que nós temos professores que são da rede e sempre muito animados, né, em receber a nós na Itália. Então, quem estiver nos ouvindo, os presentes que estão aqui, os que estão online, Itália será provavelmente na terceira semana de janeiro, que é uma época mais ou menos boa para nós. Já passaram um pouco as provas. Estaremos lá na Itália, já estão convidados. Quer usar o Se slide? Deus quiser. Tirei. Então, ok, então eu vou fazer a apresentação das duas últimas, porque elas estão aqui do meu lado. Ana Cristina Cristani e Rita Isabel Lourenço Melo, são as duas da Universidade de Coimbra, vieram presencialmente desde Portugal e vão falar sobre o futuro sob suspeita, policiamento preditivo e os desafios da governança transnacional da inteligência artificial. Bem-vindo, tem 10 minutos as duas. Não, faz parte do início. Quer começar a se apresentar? É esse? Não. Não. É. Eu acho muito estranho esse deles. Não é esse, né? Vou fechar esse. Vou fechar. Pode fechar. É isso. Esse aqui? Exatamente. Momento. Tem. É o primeiro de pensamento Esse? preditivo. Sim. Obrigada. Estranho isso. Aqui. Apresentar. Pronto. Começar. Então, boa tarde. Meu nome é Ana Cristina Crestani, eu sou mestranda em Direito, na área de especialização em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra e... Eu sou a Rita Melo, sou licenciada em Direito também na Universidade de Coimbra. Desde já gostaria de agradecer em meu nome e da minha colega Ana Cristina a oportunidade de estarmos a apresentar o nosso tema de estudo. Ficamos muito gratas e, portanto, vamos apresentar-vos algumas das reflexões que fizemos. O nosso tema é, portanto, o futuro sob suspeita, o policiamento preditivo e os desafios da governança transnacional da inteligência artificial. E, portanto, como nós sabemos, nos últimos tempos, nos últimos anos, a inteligência artificial tem ganho um papel fundamental em diversas áreas, e a administração pública não é exceção, em especial a segurança pública. E porquê é que faz questão de falar sobre o policiamento preditivo? Este policiamento preditivo usa alguns algoritmos capazes de analisar volumes de dados bastante grandes para identificar padrões e, neste caso, antecipar situações de risco, por exemplo, crimes que possam acontecer. O objetivo do policiamento preditivo é, portanto, antecipá-los, digamos. O objetivo de tudo isto é tornar
a atividade policial mais eficiente, reduzir recursos, otimizar recursos, na verdade, prevenir a ocorrência de crimes, então, como eu já falei antes que eles aconteçam. Porém, a verdadeira pergunta que nós fazemos e que podemos refletir ao longo do nosso estudo é quem vigia o algoritmo, quem vigia este algoritmo, porque há aqui diversas questões importantes, como, por exemplo, quais são os dados que alimentam esses sistemas, como é que essas decisões automatizadas são produzidas e, em principal, se existe transparência suficiente para compreender o funcionamento destes algoritmos e, então, quem controla essas ferramentas, que, no caso, podem afetar alguns direitos fundamentais. Certo, então, a partir dessa pequena introdução sobre a questão do policiamento preditivo, a gente partiu do caso de uma análise prática, de um caso que aconteceu na Alemanha, uma decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão, que ocorreu em 2023, justamente sobre essa análise do uso desses sistemas de policiamento preditivos para fins de prevenção criminal. Então, é importante também informar que na Alemanha existem diversos tipos de policiamento preditivo, os sistemas, né, os softwares que são utilizados, eles são utilizados baseado na localização, também com uma avaliação de risco, então baseado em pessoas, baseado também em transações econômicas pelas autoridades aduaneiras. E o que acontece? Basicamente, essa decisão do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, ela quis analisar a legalidade, constitucionalidade ou não do uso desses sistemas de policiamento preditivo por parte de 2 estados em específicos, que é o estado de Hesse e de Hamburgo, que então utilizavam e autorizavam a polícia a realizar então análise automatizada de dados com finalidade preventiva então dos crimes. E o Tribunal Constitucional ele declarou inconstitucional, o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional os softwares que eram utilizados por esses 2 estados pelas autoridades policiais, porque ele entendeu que representava uma interferência significativa em direitos fundamentais. Direitos fundamentais, principalmente no que tange ao uso de dados, né, sensíveis da população em geral, e também diz que a legislação não estabelecia limites suficientes, claro, quanto como esses dados eram produzidos, como que era alimentado esses dados nesses softwares. Então, aí a gente tem uma grande problematização do uso em geral de sistemas de inteligência artificial, né? A falta de transparência, os vieses algoritmos também, o preconceito, né, que existe já na alimentação desses dados. Então, todas essas discussões, os riscos que existem, né, nos sistemas de inteligência artificial foram abordados, né, pelo tribunal, quando foi fazer a análise e declarar, né, inconstitucional a utilização desses sistemas de policiamento preditivo, e também dizia que intensificava padrões, então, direcionando a atuação policial de forma desproporcional também a certos grupos sociais. Então, aqui é um pouquinho do que eu falei. Existe, então, uma falta de limites legais, um uso excessivo de dados que não conseguiam dar uma explicação, faltava transparência, o risco existente de discriminação e, sem dúvida alguma, uma vigilância ampliada. Então, a nível de contribuições para a governança de inteligência artificial, essa decisão do Constitucional Federal da Alemanha oferece, então, lições fundamentais para a regulação também de inteligência artificial no contexto, né, do policiamento preditivo, porque estabelece que a inteligência artificial ela deve respeitar direitos fundamentais acima de tudo, tem que haver uma transparência algorítmica, um controle judicial e, sem dúvida alguma, uma responsabilidade estatal. Agora colocamos a questão de porquê deste caso interessar, para além desta decisão judicial na Alemanha, isto interessa globalmente porquê? Porque o policiamento preditivo não é propriamente um fenómeno isolado de todo. E, portanto, à medida que os sistemas de inteligência artificial vão sendo adotados por forças policiais em todo o mundo, a necessidade de parâmetros comuns torna-se cada vez mais importante. Parâmetros comuns na governança transnacional torna-se até urgente, diríamos. Este caso alemão oferece-nos valiosas lições para a construção de um quadro transnacional de proteção de direitos fundamentais, porque, como nós já falámos, podem ficar gravemente afetados a transparência, o controle democrático, etc. Sim. E partindo nesse contexto,
o regulamento, apesar da gente não tratar aqui, a gente pretende tratar isso mais no artigo para discorrer melhor, o regulamento, né, da União Europeia sobre inteligência artificial, o que ele busca fazer é isso, trazer regulamentos e leis que sejam uniformes para todos os países da União Europeia. A gente sabe que na prática, o quão difícil isso é, o quão desafiante é, mas de certa forma é importante esses debates e, enfim, a partir de casos práticos, a gente poder perceber quais que podem ser aí as orientações para um senso comum. Então, né, chegando à conclusão, que nós temos aí o policiamento preditivo, sem dúvida alguma, tem vários benefícios, né? O intuito dele, o que as autoridades policiais usam para justificar. Existe benefício, mas a gente não pode deixar esses benefícios que, de certa forma, infringem direitos fundamentais e até mesmo essas garantias ser maior do que os riscos existentes. Então, a gente tem que buscar meios de solucionar esses problemas da falta de transparência, né, da opacidade, dessa violação da privacidade de dados, para a gente poder, então, enfim, poder utilizar policiamento preditivo, mas garantindo, né, esses direitos fundamentais. Pronto, eu ia só acrescentar então que acrescentaram o que a minha colega já disse, os direitos fundamentais têm de permanecer centrais, portanto, nenhum avanço tecnológico, seja ele qual for e com diferentes objetivos, não podem nunca justificar a erosão dos direitos fundamentais e das garantias constitucionais, neste caso, e, portanto, mais uma vez acrescentamos que a governança transnacional da inteligência artificial é uma necessidade urgente. Sim, é isso. Precisamos discutir, debater até mesmo a nível regulamentatório, para a gente perceber qual que é a melhor solução, porque é um caminho que a inteligência artificial a gente já está vivendo, mas tem muita coisa ainda para percorrer e o futuro às vezes pode assustar um pouco. Mas é isso. Muito obrigada. Muito obrigado pela apresentação e cumpriram o tempo, muito importante. Nós já passamos 15 minutos do nosso tempo, porque atrasamos um pouquinho, né? Naturalmente, os eventos presenciais também atrasam e o online, às vezes, é prejudicado por isso. Eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui presencialmente nessa sala número 101 aqui da Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, os professores, os alunos, os mestrandos, doutorandos, doutores, todos os colegas. Eu quero agradecer também a professora Viviane e o professor Raimundo pela moderação. E antes de fechar esse painel, quero devolver a palavra para eles também fazerem os agradecimentos. E logo em seguida, já vamos passar para o professor Cildo. Mas, doutor Raimundo, doutora Viviane, por favor. Bom, como já estamos aí com o horário bem avançado, eu gostaria só de agradecer, Fábio, a você, ao Ibirojur, né, por mais esse evento, né, desejar muito sucesso para todos que estão aí em Salamanca, a quem está em Portugal e aí no Brasil. E parabenizar todos os expositores, são temas muito interessantes, temas que têm muito atuais, que têm sido foco, né, aqui no debate, tanto no Brasil como em Portugal. Eu também fiz, né, mestrado em Portugal, faço doutorado aí na Universidade de Salamanca. Então, a gente percebe a atualidade desses temas, né, e o tanto que são temas muito interessantes para serem desenvolvidos, né, aí pelos alunos e com certeza aí com muito sucesso. Então, fica o nosso abraço, Fábio, o nosso agradecimento a você e a todos os componentes desse painel. Obrigado, viu, Fábio? E parabéns pelo evento e parabenizo todos os expositores. Então, logo resolva a data lá da Itália, nos avise com antecedência para que possamos nos programar e ir. Sim. Sim, porque agora o petróleo está caro por causa da guerra, né? Tem que se comprar com antecedência. E obrigado, doutora Viviane e doutor Raimundo, já agradeci. Vou passar rapidamente já, então, para o professor Cildo, que vai iniciar